Olá, saudações literárias. Já passou por sua cabeça a ideia de seres humanos serem usados como cobaia de laboratório? Pois esse é um dos temas do livro Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, que agora em 2023 está completando 60 anos de lançamento. Bom, esse escritor francês concebeu essa ideia lá em 1963 e lançou esse livro, cuja história vendeu muito bem, foi traduzido para vários países, mas a história se tornou muito famosa 5 anos depois, em 1968, quando foi lançado o filme, o longa-metragem com o mesmo título. Uma ideia perturbadora. Só lembrando que o sucesso foi enorme, houve várias sequências no cinema, ao menos uma ou duas séries de televisão, quadrinhos e outras mídias exploraram essa história. Só lembrando para quem esqueceu ou nunca teve contato com o Planeta dos Macacos, um grupo de astronautas, no caso do livro, o filme é ligeiramente diferente, chega após uma longa viagem, chega a outra galáxia e pousa num planeta chamado Soror, em outro sistema solar, onde os macacos são a espécie dominante. São 3 pessoas, um cientista, um astronauta e um jornalista que acompanha a missão. Nesse planeta Soror, chimpanzés, orangotangos e gorilas são a espécie dominante e são divididos em castas muito rígidas, enquanto os seres humanos são vistos como animais irracionais e tratados como tal. O autor, Pierre Boulle, sempre rejeitou classificar essa obra como ficção científica. Ele conta que a ideia veio quando ele, numa visita a um zoológico, ficou impressionado com as expressões faciais dos gorilas e passou a imaginar como seriam as relações entre macacos e humanos. Ele não diz, mas sua história de vida também pode ter implicações que resultaram nessa história. Ele era um engenheiro no Sudeste Asiático quando começou a Segunda Guerra Mundial e ele foi aliciado para atuar como agente secreto da inteligência da França. Mas ele foi descoberto pelos próprios franceses, que não sabiam desse acordo, e considerado um traidor. Por conta disso, ele passou a trabalhar como escravo num campo de reclusão durante 25 meses. Ele quase morreu por conta dos maus tratos, desse trabalho forçado e doenças tropicais que nem eram tratadas direito. Eu sou contra rótulos assim, fechados para obras artísticas, mas o livro é do autor, né? Ele definiu que não seria uma ficção científica, mas é difícil não contestar de que não se trata de ficção científica. Em Soror, os macacos dominam uma tecnologia relativamente atrasada comparada ao planeta Terra. Eles caçam homens, mulheres e crianças que são abatidos a tiros e capturados e usados como animais de laboratório, da mesma maneira que nós fazemos, muitas vezes impondo sofrimento físico e emocional extremos. Um momento, preciso resolver algo aqui. É melhor evitar esse tipo de confronto. Melhor do livro é a ideia de Pierre Boulle, do autor. Como ficção científica, há elementos fracos. Ele apela muito para uma fantasia que beira a ingenuidade, como uma espaçonave de lazer se depara com uma mensagem numa garrafa de vidro em pleno espaço. A situação caberia 1000 anos mais cedo, mas no século 25
Aliás, o tom do diálogo entre o casal a bordo dessa nave dá a entender que machismo não recuou sequer 1 milímetro em séculos. Só para contextualizar, esse casal encontra um relato do que aconteceu nesse planeta Soror. Incomoda também o comportamento do protagonista, Ulysse Merroux, que é esse jornalista que faz parte da missão. No momento ele se compadece pelos seus semelhantes, os seres humanos que estão capturados. Em outro ele assume uma atitude dominadora, prepotente, e as incongruências são muitas na condução dessa narrativa. Mas vale ler O Planeta dos Macacos de Pierre Boulle? Vale. Vale para conhecer a origem dessa história. Embora a presença na memória do filme Planeta dos Macacos, de 1968, seja muito forte, principalmente por conta da cena de encerramento. O livro tem um desfecho diferente, embora não seja menos impactante. É curioso contar aqui que Rod Serling, que se tornou muito conhecido, um roteirista extremamente talentoso, ele foi o roteirista da série The Twilight Zone, aqui no Brasil, Além da Imaginação, uma série de TV preto e branco ali do fim dos anos 50, começo dos anos 60, que foi extremamente criativa e inspirou muitos outros autores. Bom, vale dizer também que Pierre Boulle não gostou do desfecho que Rod Serling sugeriu e foi adotado para o filme de 1968. O Planeta dos Macacos, o livro, só foi lançado no Brasil em 2008 e nessa edição da editora Aleph, La Planète des Singes, que é o nome original, foi traduzido por André Telles. A capa, como dá para perceber, tem uma estética muito história em quadrinhos, certo? E, bom, também nessa edição bem cuidada, com pouco mais de 200 páginas, há também uma breve entrevista dada pelo autor em 1972, um artigo da BBC britânica e um ótimo pós-fácil de Braulio Tavares, que é um excelente autor e conhecedor de ficção científica. Vale a leitura de O Planeta dos Macacos e, se possível, veja também o filme de 1968 para comparar os desfechos e também a maneira como a história é conduzida e, se tiver tempo e possibilidade e acesso, conferir os outros filmes, as séries de TV e as outras presenças dessa história muito provocante na mídia. Hoje é isso, até a próxima, boas leituras!